Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Atendendo a inúmeros pedidos que vocês nos fizeram, hoje estaremos falando sobre floração. O que eu posso fazer para que minha rosa do deserto tenha uma floração melhor, mais abundante? Quais são os fatores que facilitam ou induzem uma boa floração e quais são os fatores que dificultam ou impossibilitam que minha rosa do deserto tenha uma boa floração? Bem, se esse assunto lhe interessa, então eu lhe convido a assistir a todo o nosso vídeo, porque ele está imperdível. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio, e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e se possível, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais ou indique para um amigo que gosta de Rosa do Deserto. Garanto que ele vai lhe agradecer muito. Pois bem, então vamos rodar a vinheta do canal e em 15 segundinhos estaremos de volta para conversar sobre floração. Muito bem, já passamos a nossa vinheta e aqui estamos de volta para conversar sobre esse assunto que é realmente uma delícia de estar falando, de estar comentando, de estar aqui compartilhando com você. Este assunto gera inúmeras dúvidas, principalmente em você que é iniciante. Pois é, o que é que nós fazemos para nossas rosas do deserto florir? É fácil? É difícil? Eu consigo? Não consigo? Me conte o que eu posso fazer, Amaury. Fique tranquilo, não se desespere, porque hoje nós vamos estar lhe dando dicas valiosíssimas para que você consiga fazer a sua rosa do deserto florir abundantemente. A primeira coisa que nós vamos falar, ou vamos tentar deixar muito claro aqui, é que não existe um fator determinante para que sua rosa do deserto consiga ou não florir. Geralmente, o sucesso de uma boa floração é o somatório de atitudes que nós tomamos ao longo do cultivo de nossa planta, ou aquilo que nós chamamos de trato cultural, ok? E quais seriam esses tratos culturais? Nós temos alguns tratos que não precisam de técnica, de sabedoria, de conhecimento profundo. E quais são essas técnicas ou quais são esses tratos culturais que eu posso fazer, mesmo sem ter grande conhecimento, para que minha rosa do deserto venha a florir, como as fotos que eu vejo fantásticas na internet, nas redes sociais? Bom, então eu vou começar lhe ajudando, lhe falando sobre a exposição da sua planta ao sol. Pois é, muitas vezes a gente não dá importância para esse fator, achamos que é algo totalmente irrelevante, quando na verdade não é. Essas plantas precisam de pelo menos 5 horas de exposições diárias ao sol para que ela possa florir abundantemente. Isso não significa que, caso sua planta não tenha essa exposição toda ao sol, que ela não vá florir. Na verdade, ela até que vai conseguir florir. Não vai ser aquela floração pungente, abundante, aquela quantidade de flores que a gente vê, né, sempre nas redes sociais, daquelas plantas belíssimas. Então, o sol é um dos fatores preponderantes para a sua rosa do deserto vir a florir bem. Pois é, você sabia disso? Não? Pois é, e quantas horas a sua planta toma de sol? Quanto mais sol sua planta pegar, melhor vai ser para a saúde da planta e isso vai se refletir em sua floração. Já que falamos que o sol é extremamente importante para a saúde de nossa planta, nós temos também que falar da nutrição. A nutrição também é um fator determinante para você conseguir ou não uma boa florada. E não seria exagero nenhum falar que sempre que eu abro minhas redes sociais, eu me deparo com dezenas de perguntas com dúvidas acerca desta questão. Qual adubo você usa, Amaury? Que adubo eu devo colocar para minhas rosas do deserto florir? Amaury, no grupo eu ouvi falar que eu devo colocar cálcio e boro. Será que é isso mesmo? Bom, eu lhe digo que não é bem assim. Uma boa nutrição é aquela que vai nutrir a sua planta por completo. Vai ter todos os macro e micronutrientes necessários para que ela
cresça e se desenvolva bem. A florada nada mais é do que um reflexo desta boa nutrição. Então, se eu posso lhe dar um conselho, eu lhe diria o seguinte: não se preocupe com um macro ou micronutriente isolado. Sempre procure ofertar uma nutrição equilibrada à sua planta. Agora, se você entende um pouco mais desse assunto, eu poderia lhe sugerir que utilize uma mistura ou um adubo onde a concentração de fósforo seja um pouco mais elevada. Mas sempre tenha em mente que a melhor nutrição é aquela que vai nutrir a sua planta por completo. Uma nutrição equilibrada. Outro fator que é determinante para a sua planta florir bem é muito simples e as pessoas também têm muitas dúvidas. A oferta de água. Quanto você oferta de água para a sua planta? É o suficiente? Não é o suficiente? Ainda existe aquela mística que rosa do deserto não gosta de água. Será que é verdade? Claro que não. Toda planta gosta de água. O que a rosa do deserto não gosta é de acúmulo de água no seu substrato. É aquele substrato retentor que não vai conseguir escoar a água que você coloca ali, elas vão permanecer encharcadas e com isso, o que é que vai acontecer? Possível problema de podridão e fungos. E a gente sempre lembra, é a água que causa a podridão ou fungo? Não, claro que não. Na verdade, a água é um veículo de transporte para que esses fungos e essas bactérias terminem chegando até possíveis ferimentos que existem em sua planta e ali eles vão utilizar esses ferimentos como porta de entrada e vão infectar assim a sua rosa do deserto. Então lembre-se que a água é super necessária na quantidade adequada para que a planta esteja bem hidratada. Se você colocar um pouco mais e tiver um substrato drenante, não há problema nenhum. Pode ficar tranquilo e oferte água constantemente à sua planta. Mas, Amaury, de quanto em quanto tempo eu devo molhar as minhas rosas do deserto? Muito bem, isso é muito relativo e vai depender de região para região, do clima que você tem em sua região. É muito sol? Não é tanto sol. É frio? Não é frio. E vai depender também da época do ano. No inverno a gente vai diminuir essa regra, no verão você possivelmente terá que aumentar essa regra. Um conselho que a gente pode dar, sem medo de errar, é regue sempre ou molhe sempre a sua rosa do deserto quando o seu substrato estiver seco. E é através da água que todos os nutrientes se tornam disponíveis para a sua planta. O nutriente seco em substrato seco se torna inacessível para que a sua planta consiga retirar do substrato esse nutriente. Então, ele precisa que o seu substrato esteja úmido para poder ir até os nutrientes e absorvê-los. Ok? Então, a água é importantíssima para a sua rosa do deserto. Substrato de boa qualidade. Será que o substrato interfere na sua floração? A resposta é sim, claro que vai. Se você tiver um substrato inadequado, um substrato pobre em nutrientes, um substrato que vai compactar facilmente, a sua planta vai terminar não conseguindo se desenvolver, não conseguindo retirar os nutrientes necessários para lhe retribuir com uma boa floração. Então é necessário que o seu substrato seja um substrato de boa qualidade. Ora, e vamos sempre lembrar aqui para vocês, substrato é a parte talvez mais barata do cultivo. Não adianta você investir um dinheirão em uma planta bonita e aí terminar errando na hora do mais barato, que é a escolha do seu substrato. E nem adianta ficar tentando achar um substrato, uma fórmula de substrato mágica. Se você tem poucas plantas, eu vou lhe dar um conselho de amigo. Procure no mercado um substrato pronto. No mercado nós temos inúmeras marcas de substrato maravilhosos que já vêm adubados ou pré-adubados. Isso vai facilitar de muito a sua vida e a sua plantinha vai lhe agradecer demais. Outra coisa que vai facilitar e vai lhe dar um retorno fantástico, podas regulares. Quando você passa a podar regularmente a sua planta, ela mais cedo ou mais tarde vai entrar naquilo que nós chamamos de sincronismo floral, ou seja, todos os galhos começarão a emitir simultaneamente os botões florais e você vai ter então na sua planta o que nós chamamos de um buquê, e todas abertas ao mesmo tempo. Quem não quer ter
uma planta dessa, não é verdade? E isso só é possível com podas regulares. Aqui, como nós fazemos, floriu, acabou a florada, nós vamos podar. Daqui a mais ou menos 3 meses, ela vai estar abrindo novos botões. Acabou de florir, vamos podar de novo. Com isso, nós conseguimos extrair da planta entre 3 e 4 floradas abundantes, pungentes, durante um ano. Ok? É uma dica extremamente valiosa. E é claro que nós não podemos esquecer da genética. E a genética eu deixei por último propositalmente. Por quê? Porque em relação à genética, nós não podemos fazer absolutamente nada. Ou ela vai ser uma planta bem florífica, ou simplesmente não será uma planta que vai emitir muitas flores. E existem plantas que têm uma dificuldade muito grande em abrir essas flores, não vão abrir o ano inteiro, vão abrir apenas em determinadas épocas ou estações do ano, como a primavera, por exemplo. Enquanto outras não, vão florir abundantemente o ano inteiro. Então, se você gosta de flores, preste muita atenção na escolha da sua planta, porque a genética vai ser determinante na quantidade de flores que essa planta vai lhe ofertar durante o ano. Mas muito bem, até agora nós falamos em tudo que facilita a floração. E o que é que dificulta ou pode até mesmo impedir esta floração? Você saberia me dizer? Não? Então eu vou lhe dar uma ajuda. Uma das coisas que vai dificultar ou até mesmo impedir que a sua planta venha a florir seria a adubação. Mas, Amaury, você acabou de falar que a adubação era extremamente importante para a minha planta florir bem e agora você está me dizendo que a adubação vai fazer minha planta deixar de florir? Como é isso, Amaury? Pois é isso mesmo. Eu falei que é uma adubação equilibrada, vai facilitar muito ou vai ajudar sua planta na floração. Mas muitas vezes a ansiedade por ter essas flores faz com que você, sem querer, termine adubando demais, ofertando muito mais do que a planta precisa. Mas quando você oferta muito nutrientes para a sua planta, querendo que ela venha florir com mais rapidez ou até mais abundantemente, sem querer você pode estar causando um mal terrível para o seu substrato, consequentemente para a sua plantinha. Então esse excesso de nutrientes pode vir a salinizar o seu substrato e uma vez que você esteja com o substrato salinizado, não lhe restará outra alternativa a não ser a troca desse substrato, ok? Então sempre tenha em mente, na adubação o equilíbrio é o melhor caminho. Outra coisa que o excesso de adubação pode causar à sua planta é uma fitotoxicidade, ou seja, você vai intoxicar a sua planta por excesso de micro ou macronutrientes. Então, acredite, adubação em excesso não é uma boa ideia. Outra coisa que vai dificultar muito a floração das nossas pequenas são ataques de pragas nas nossas plantinhas. Então sempre fique atento na sua parte aérea para ver se você consegue detectar pulgões, ácaros ou cochonilhas e na sua parte que está enterrada, ou seja, no seu substrato, a presença de fungos, bactérias e cochonilhas também. Na parte aérea você faz simplesmente fazendo uma inspeção nas folhas, nas flores, nas ramificações de galhos e no caudex, e na parte do substrato geralmente é interessante de vez em quando você puxar a sua planta e fazer uma vistoria nessa parte de fora do substrato, ok? Bom, nós falamos que a falta de sol inviabiliza a floração, então vamos bater aqui nesta tecla. É necessário ter sol. Se sua planta fica na sombra o dia inteiro, muito provavelmente você não vai conseguir uma florada muito significativa. Uma flor aqui ou outra ali. Então a falta de sol e luminosidade vai interferir diretamente na quantidade de flores que a sua plantinha vai poder lhe ofertar. Outras coisas que as pessoas às vezes não levam em consideração é o vento. O vento termina desidratando muito rapidamente os botões florais. Então, quando sua planta está em um local que venta muito, é normal que haja o ressecamento de alguns botões florais e, consequentemente, esses botões serão abortados. Aqui, por exemplo, nós tínhamos uma área no fundo da casa que venta bastante e todas as plantas que nós colocávamos lá, nós notávamos que a floração
quase nunca ia muito adiante, ou seja, saía muitos botões florais, mas eles iam se perdendo, eles não chegavam sequer a amadurecer. Eles começavam a se ressecar, se ressecar, se ressecar, se ressecar, e as plantas simplesmente ficavam sem conseguir abrir as suas flores. Então percebemos que isso acontecia, por quê? Porque é uma área que venta muito. Bastava tirar a planta de lá e colocar num local um pouco mais protegido do vento e elas voltavam a florir. Outra coisa interessante é, falamos sobre a rega. Sempre oferte água para a sua planta. Porém, evite ao máximo molhar os botões florais. Por quê? Uma vez que você fique molhando ou regando sua planta com regador ou com a mangueira, né, de qualquer forma, é aonde ela vai acumular mais água e você pode ter ataque de fungos e bactérias e esses botões podem ser abortados. Bom, e o conjunto disso tudo que nós falamos termina provocando na planta o que nós chamamos de estresse. E o estresse também termina fazendo com que a planta não consiga florir com toda intensidade ou com toda a capacidade que lhe é peculiar. Então, muitas vezes, a nossa plantinha está com tudo certo, mas está passando por algum tipo de estresse. E que estresse seria esse, Amaury? Nós podemos ter um estresse hídrico, que é causado pela falta de oferta de água, ou seja, você molha a planta uma vez por semana, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, e você obriga ela a ficar um longo período sem água. Então você oferta água para ela hoje e ela vai ficar 3 ou 4 dias sem água. Depois você oferta um pouco mais de água para ela e ela vai ficar mais 3, 4 dias sem água. Então ela vive sobre estresse e com isso ela não vai conseguir florir. Ok? Pode parecer uma bobagem, mas não é. Outro tipo de estresse que nós podemos provocar em nossa planta, a troca de lugar. Todo dia você pega a planta, tira de um lugar e bota no outro. Pega daquele lugar, bota para cá. Pega de cá e bota para lá. Tá chovendo, bota na varanda. Parou de chover, leva para o quintal. Pega do quintal, leva para o outro lado. Pega do quintal, leva para a piscina. Pega da piscina, leva para a varanda. A troca de lugar para a planta é terrível e causa para ela um estresse incrível. Por quê? Porque ela não consegue se ambientar. Em cada local existe uma oferta de sol diferente em momentos do dia diferentes. Então, para o sistema interno da planta, fica totalmente desorientado, porque ele termina sem saber, é sol, é sombra, é chuva, é sol, é sombra. Então, preferencialmente, deixe a sua planta no mesmo lugar. É aqui que ela vai ficar? É aqui que eu escolhi? É este o lugar que eu escolhi para ela? Então, ela vai permanecer aqui. Ela vai se adaptar à oferta de luz, de vento, de água, tudo neste local daqui. E depois que ela consiga se adaptar, ela vai me responder soltando novas flores. É assim que funciona. Nós estamos falando aqui de floração espontânea, a planta bem nutrida, bem cuidada, que vai florir durante muito tempo. Tá certo? Bom, essas foram algumas dicas do vídeo de hoje. Poderíamos continuar aqui ainda dando várias dicas, tanto do que facilita, quanto o que dificulta a floração de sua plantinha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse vídeo e mais para frente a gente conversa um pouco mais sobre floração. O que é que você acha? Tá combinado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, espero que as informações lhes sirvam, lhes sejam úteis. Espero que você possa, de fato, indicar esse vídeo ou divulgar nas suas redes sociais. E se ainda não é inscrito no nosso canal, faço mais uma vez o convite para que você se inscreva. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes sempre deixamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem for guloso, como eu, como as nossas flores ou como um certo alguém que está nesse momento me olhando, muitos, mas muitos, muitos beijos e muitos abraços, todos recheados de muito amor, ternura e respeito como tem que ser. Bom, sempre antes de irmos embora, deixamos 2 vídeos como sugestão. Hoje não será diferente, espero que vocês gostem, que vocês apreciem os vídeos. Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos logo logo aqui em nosso canal, no lançamento de mais um vídeo, ou quem sabe em uma de nossas lives. Então, até lá e bye bye.